Olá pessoal, bem-vindos à nossa 10ª aula de inovação e empreendedorismo. Eu sou o professor Christian Ganzert e ao longo de toda essa disciplina nós vimos aí quais são os conjuntos aplicáveis de técnicas e melhores práticas a respeito da disseminação do conhecimento no interior das organizações e o estímulo e a motivação do fator empreendedor entre os funcionários e mesmo as pessoas que podem transformar a organização, motivando levar algum tipo de inovação ou algum tipo de produto que seja característico de uma nova tendência para o mercado, saindo à frente dos competidores e ganhando assim vantagens competitivas que levarão a organização a permanecer nesse mercado por mais tempo, né? Vimos aí como o conhecimento influencia no desenvolvimento de novas tecnologias, como a inovação emerge a partir dos relacionamentos estabelecidos entre as várias pessoas envolvidas no processo produtivo e como é necessário ao gestor de uma organização que esteja aí bastante ancorado com essa dimensão de mudança, com essa perspectiva de lançar novos elementos para concorrer no mercado, como é necessário que ele esteja sempre à frente de um processo de liderança que estimule os seus liderados e todos os envolvidos na questão produtiva a produzir algo diferenciado, a entender o ambiente nos quais estão atuando e também reconhecer oportunidades de transformação que sejam pertinentes aí ao sucesso da organização. Pois bem, na aula de hoje temos que identificar aí ainda algumas das possibilidades de investimento dentro da organização que levam a outras oportunidades de exploração de mercado. Então, existem algumas necessidades que as novas empresas vão ter em relação a investimentos, que são bastante diferenciadas daquelas percebidas quando abordamos o intraempreendedorismo, né? No âmbito do empreendedorismo, temos ali a questão da tecnologia sempre muito presente nesses novos movimentos de empreender de uma forma absolutamente diferenciada daquilo que já está existindo no mercado, né? E então, por isso, lançamos mãos de alguns itens que são absolutamente acoplados com a temática de introdução de TI nas organizações, como servidores locais ou serviços de hospedagem e data center. Muitas vezes é possível terceirizar esse tipo de serviço, dependendo do tipo de organização que estamos falando, é necessário que esse serviço esteja acoplado na temática dos processos usuais da organização. Além disso, computadores e outros equipamentos para desenvolvimento, ou seja, todo o ferramental que hoje é indispensável para as organizações, uma vez que toda organização está conectada com o fluxo informacional e cada vez mais conectada à rede de computadores, materiais e ferramentas para desenvolvimento e testes de circuito integrados. Sempre que a gente vai falar de empresas de base tecnológica, muitas vezes existem componentes de hardware que estão conectados ao aspecto produtivo, então é necessário que haja todo um preparo para lidar com esses componentes e serviços para desenvolvimento de modos ou protótipo, ou seja, a prototipagem de novos modelos que vêm aí a emergir com o surgimento de novas tecnologias prospectadas pela empresa, pode ser feito tanto de forma terceirizada quanto no interior da empresa. Hoje temos aí diversos modelos de prototipagem, entre eles a impressora 3D, que é algo que faz bastante sucesso aí entre as empresas de base tecnológica no Brasil. Bem, outra questão é a localização e contratação de profissionais especializados. Utiliza-se aí de uma mecânica, uma dinâmica bastante propícia para achar novos talentos, que é colocar a empresa dentro de um ambiente onde haja a troca de informações e com isso haja
o aparecimento de profissionais que estejam melhor integrados com as novas tecnologias que são desenvolvidas. Usualmente, nesses ambientes, seja na temática de incubadoras, que já discutimos, na temática dos polos tecnológicos, existem sempre universidades ali acopladas como fornecedoras naturais dos recursos humanos que serão empregados nessas organizações. Além disso, temos que pensar nas despesas e custos da infraestrutura, como aluguéis, móveis, energia elétrica, conexão com internet, telefone, transporte, etc. Tudo aquilo que toda empresa necessita, não só a empresa de base tecnológica. E despesas de marketing para que se torne conhecida no mercado. Significa que a empresa precisa de investir na identificação de sua imagem pelo mercado. A comunicação é um fator absolutamente importante para empresas que habitam aí esse nosso modelo de capitalismo informacional, né? Dentro do contexto dessas novas empresas, existem algumas entidades públicas e privadas que podem apoiar essas iniciativas financeiramente. Como? Investidores e apoiadores privados. Quem são eles, né? São as pessoas que têm recursos para investir e estão interessados em investir, aproveitando aí uma oportunidade, sempre equilibrando ou tentando identificar quais são os riscos associados àquela oportunidade, né? Além de terem um interesse pessoal, de viverem em uma sociedade com melhores bens e serviços, essas pessoas aproveitam a oportunidade de investir seu capital próprio em novos negócios e obterem um retorno financeiro como em qualquer outra aplicação financeira. Para tal, eles fazem uma comparação com aquilo que é a taxa usual do mercado financeiro do espaço geográfico onde ele habita, ou seja, ele vai tentar entender qual é o retorno possível daquele investimento que ele está fazendo na organização de base tecnológica e vai comparar com o retorno se ele investisse esse dinheiro no mercado financeiro. Usualmente, as empresas de base tecnológica que dão certo costumam remunerar mais de 10 vezes aquele tipo de pagamento que você está tendo lá no mercado financeiro, os juros que você consegue obter empregando o dinheiro no mercado financeiro, e por isso que é bastante interessante, apesar do risco. É exatamente por isso que muitos investidores diversificam o seu portfólio e continuam investindo em empresas de base tecnológica, principalmente as startups. Temos também como outra entidade de investimento o governo. O governo ele sempre tem interesse em que a economia nacional se torne competitiva em relação à de outro país, ou as dos outros países. Por quê? Porque quando você gera inovação no contexto do lançamento de novas empresas, você gera competitividade não só no âmbito do mercado nacional, mas também no âmbito da exportação de tecnologia, da exportação de produtos relacionados às tecnologias desenvolvidas no país e também na exportação, na aquisição de receitas pagas por conta de patentes que são exploradas em outros lugares, né? Se isso não acontecer, as pessoas passam a importar muito do que necessitam de outros países, o que pode ser prejudicial à economia interna, ou seja, é necessário desenvolver uma base tecnológica que ofereça a mesma gama de recursos que os consumidores conseguiriam obter através de outras fontes. Além disso, a inovação e o empreendedorismo são necessários para fazer a economia crescer, aumentar a arrecadação de impostos e investir em melhores serviços públicos. O que significa dizer que a própria receita do governo depende desse processo de tornar as empresas de uma determinada economia mais competitivas. Além disso, temos a questão do risco tecnológico, né? E o risco de mercado associado a isso. O risco tecnológico surge do risco de alguma coisa dar errada no processo de desenvolvimento da tecnologia, ou seja, aquela tecnologia não avançou, não deu certo, não respondeu, seja pela dificuldade de criá-la com o conhecimento existente ou mesmo adquirido. Todo tipo de tecnologia que está em fase de prospecção tem o risco de não chegar aos objetivos que foram idealizados inicialmente com o investimento naquele tipo de pesquisa. Temos também o risco de mercado, que é o risco de se ter mal estimado, ter estimado mal a aceitação do produto ou serviço pelo mercado, ou pela dificuldade de obter uma determinada fatia de mercado adequada em um período de tempo razoável para viabilizar o negócio.
ou seja, é quando o produto deu certo na fase de prospecção tecnológica, na fase de design, e quando vai ao mercado, o mercado não responde de uma forma aceitável, não obtendo aquele desempenho econômico que era esperado quando investiu-se na prospecção de uma determinada tecnologia. Outro termo bastante recorrente relacionado aos investidores privados é o do investidor anjo. Quem é o investidor anjo? É o investidor individual que aplica seu próprio capital em novos negócios que considere promissores, né? O investidor anjo usualmente dispõe ali de uma quantidade de dinheiro e, avaliando o risco do mercado, ele aposta em uma determinada empresa que está lá desenvolvendo economicamente algum tipo de tecnologia, e esta empresa, apesar de ter um acentuado risco, ela oferece a chance de um lucro bastante volumoso quando comparado com as vantagens que ele teria de investir esse dinheiro no mercado financeiro, né? Lógico, todo tipo de investidor anjo se encontra com um parâmetro de riscos ali a ter que enfrentar. Pode se associar a outros investidores anjos para trocar informações, compartilhar riscos e operar suas atividades. Em troca do seu investimento, pode solicitar participações acionárias na nova empresa, ou seja, ele investe na empresa e adquire uma cota da empresa, né? Passa a ser sócio dessa empresa. O que mais o destaca é o seu papel de conselheiro, porque o investidor anjo ele tem um viés financeiro que é muito importante para a organização e por isso ele deve estar conectado às decisões da organização para reaver aquilo que foi o investimento feito dentro de um determinado prazo de tempo. O que mais destaca é o seu papel de conselheiro, então, como empresário experiente na tomada de decisões, junto aos novos empreendedores que muitas vezes estão desconectados deste mercado financeiro e estão mais conectados com a questão da prospecção tecnológica em si. O investidor anjo também ele pode criar um portfólio que equilibre a questão do risco de seus investimentos, né? Quanto maior o número de investimentos que ele tiver, de empresas que ele estiver investindo dentro de um determinado portfólio, maior a chance de um desses projetos dar certo e mais equilibrado estará o seu portfólio em relação do custo-benefício desta operação. Além dos investidores anjos, temos as firmas de capital de risco e de private equity, né? Que estamos falando das empresas que investem dinheiro em outras empresas para fazer com que essas empresas valorizem o seu capital e depois vão alcançar aí altas remunerações com a venda dessas empresas. Além dos investidores individuais, há também as empresas financeiras que administram então esses fundos de investimento para clientes e que procuram uma boa rentabilidade para o seu capital. No Brasil, houve um movimento nos últimos anos de diversas fusões em diversos setores da economia, bastante motivado pela presença das empresas de private equity, né? Usualmente essas empresas entram, compram uma parte da organização, investem em gestão para melhorar essa organização operacionalmente, isso alavanca o valor do patrimonial dessa organização e após isso esta empresa passa a negociar essa parcela que eles têm da organização como se fosse um ativo que eles possuem um portfólio de negociação, né? Bem, temos alguns tipos de investimento que são necessários elucidar na questão das empresas de base tecnológica, principalmente as nascentes. Primeiro, existe uma classificação dos investimentos que se dá pelo momento e risco em que ocorrem. A primeira delas é o seed money, que literalmente significa dinheiro semente e também pode ser chamado de seed capital ou seed funding, né? Que você vai colocar uma quantia de capital que é muito importante para a estruturação e operação inicial do novo negócio, até que este negócio consiga atuar no mercado e gerar caixa. Então, aquele dinheiro inicial é como se fosse contabilmente o capital inicial da organização para que essa organização possa iniciar a operar. Além disso, tem o Venture Capital, que também é conhecido por capital de risco, né? Geralmente é aplicado a rodadas de investimentos feitos após o Seed Money, com o propósito de acelerar o seu crescimento, ou seja, a empresa já está lá formalizada, vem o Venture Capital
e tomando consciência de uma determinada posição de risco do negócio, investe buscando alavancar esse investimento em níveis bastante superiores àqueles que poderiam ser encontrados com aplicação no mercado financeiro. Os investidores e administradores desse tipo de capital, devido ao alto risco envolvido, solicitam participação na sociedade da empresa e procuram ter grande influência em seus rumos, porque eles precisam recuperar aquele investimento que eles fizeram, né? Ainda que haja um risco, existe todo um controle dos passos da organização para que esse dinheiro não vá a fundo perdido. E temos também as empresas de private equity, que é uma outra forma de financiamento que ocorre quando o negócio já está com certa maturidade, baseada em títulos para empresas que não possuem ações negociadas em bolsa de valores. Esses títulos são negociados e administrados por firmas de private equity que administram o dinheiro de clientes que buscam maior rentabilidade que outros investimentos, ou seja, são como se fossem fundos, como os diversos tipos de fundos do mercado financeiro. Entretanto, esses fundos são compostos por papéis de empresas já estabelecidas. Temos também uma tendência, que é a tendência do financiamento coletivo. O termo equivalente em inglês mais utilizado é o crowdfunding. Crowdfunding que está sendo cada vez mais disseminado através de diversos sites que buscam dinheiro aí para viabilizar alguns empreendimentos coletivos. É uma forma de obter capital para novos negócios inovadores e que só se tornou possível com a internet e sites especializados nesse serviço, por conta da penetrabilidade desse novo recurso, né? Os empreendedores podem cadastrar seu projeto, descrevê-lo, apresentar protótipos e vídeos de forma aberta para divulgar esses projetos, e qualquer pessoa interessada no produto pode doar ou aplicar uma quantia limitada em seu desenvolvimento. Isso não está restrito ao âmbito das organizações e empresas, né? Existe o crowdfunding aplicado para a área de entretenimento, para diversos tipos de segmentos. Bem, temos alguns encontros que são realizados no âmbito de colocar face a face investidores e empresas que necessitam de investimentos, né? Dentro desta temática existe uma que é bastante recorrente, que é o pitch, que é uma apresentação que empreendedores fazem diante de possíveis investidores e entidades de apoio. O pitch tem uma característica de ser bastante rápido, né, e objetivo, apresentando seu modelo de negócio em 3 a 5 minutos. Então você precisa desenvolver uma série de técnicas para conseguir mostrar todo o modelo de negócio para um eventual um potencial investidor em até 5 minutos, né? Ele é baseado naquele tipo de conversa de elevador, onde você precisa mostrar tudo o que está por trás da ideia. Temos também algumas organizações que trabalham a questão de aliar recursos para melhor desenvolver as capacidades da organização. São como, por exemplo, as aceleradoras, que na verdade são entidades geralmente associadas a investidores privados, os quais têm interesse em participar da sociedade empresarial, que apoiam e buscam negócios que cresçam rapidamente e tragam um retorno rápido, ou seja, a aceleradora está conectada com essa necessidade de retorno do capital. Oferecem espaço físico com infraestrutura e geralmente possuem as seguintes características: preferem hospedar empresas do tipo startup, porque elas têm um retorno mais rápido, com modelos de negócio escaláveis e de rápido crescimento. E para aceitar uma nova empresa, dão mais prioridade ao modelo de negócio que ao plano de negócios em si, apostando em uma boa ideia que gere negócios futuros, né? Bem, as aceleradoras oferecem também apoio através de mentoria, em que os empreendedores experientes passam seu conhecimento, aconselham e orientam o rumo das novas empresas. Ou seja, é como se fosse uma consultoria que está ali frequentemente disponível dentro das aceleradoras para que essas empresas possam tomar decisões de forma mais acertada e fazer com que esse retorno de capital ele encontre aí um patamar desejável o mais rápido possível. Temos também as incubadoras de base tecnológica, que usualmente solicitam ou ajudam a elaborar um plano de negócio para as empresas incubadas em um modelo mais parecido com o de consultorias, ou seja, a equipe da incubadora vai ajudar no desenvolvimento dessas empresas incubadas. Usualmente existe um processo de incubação com
um cronograma bastante detalhado sobre quais as fases que a empresa precisa estar em cada momento de desenvolvimento. E as incubadoras ajudam a formatar projetos para solicitar financiamentos públicos e privados, ou seja, vão dar uma consultoria de como vai funcionar a burocracia na busca desses financiamentos, principalmente à inovação e ao desenvolvimento científico. Usualmente as incubadoras têm algum tipo de ligação com centros de pesquisa ou universidades, ou então outras instâncias públicas que tenham interesse no desenvolvimento de um seleto grupo de empresas ali que tem essa característica parecida com a característica da startup. As incubadoras também apoiam negócios baseados em alta tecnologia, com a necessidade de desenvolvimento de longo prazo, como nas áreas médicas, biológicas e de engenharia, né? Existem várias incubadoras que já se especializaram num segmento específico, tá? Como envolvem prefeituras, governos, estaduais, universidades e empresas, os gestores das incubadoras devem sempre fazer uma coordenação política entre os diversos atores, ou seja, existe toda uma vontade política para que haja este investimento sendo canalizado para essas empresas de base tecnológica que tem ali algum tipo de indicação de que serão promissoras, né? Lógico, esse investimento não é feito a fundo perdido. Com certeza deve existir algum tipo de retorno à sociedade, como empregos, né? Aumento das receitas, e todas essas empresas, é necessário que a gente se lembre sempre, pagam impostos e contribuem aí com os diversos programas que o governo deve oferecer à sociedade em contrapartida pela sua existência. As incubadoras de base tecnológica costumam possuir processos de seleção mais transparentes, baseados em critérios claros, com concursos e licitações, mesmo porque elas já existem ali num ambiente bastante conectado à universidade, conectado a um viés científico, e por isso esse modelo de transparência, de divulgação de informações já é latente ali desde o seu embrião, né? Existem algumas entidades de apoio, como aquelas conectadas ao Sistema S. Temos o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, que é uma entidade sem fins lucrativos, que faz parte desse Sistema S, assim como o SENAI e o SENAC, o qual é bancado por contribuições das empresas brasileiras. Então, as empresas contribuem com um determinado FII para estas entidades, e essas entidades buscam o desenvolvimento de empresas emergentes através de uma consultoria de gestão que muitas vezes é necessária, principalmente quando falamos de empresas de base tecnológica, onde o empreendedor usualmente não é um cara de administração, usualmente ele é uma pessoa conectada à tecnologia que está sendo desenvolvida. Temos outras fontes de recursos públicos, como por exemplo o BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que, apesar de financiar também operações de grandes empresas já consolidadas, é responsável por fazer financiamentos que os bancos de varejo costumam evitar, oferecendo capital para projetos de longo prazo a juros baixos. Por quê? Porque são estratégicos para o desenvolvimento da base industrial e da produção de inovação no Brasil. Seu objetivo é bancar projetos de infraestrutura, o desenvolvimento tecnológico e o empreendedorismo. Ele fornece linhas como o BNDES Capital Inovador e o BNDES Inovação Tecnológica. Todas essas linhas, lógico, têm um certo grau de burocracia para obtê-la, mas as empresas de base tecnológica detêm aí, quando abrigadas em um ambiente de incubadora, aceleradora, detêm aí alguns conhecimentos que podem contribuir para melhorar as condições de obtenção desse tipo de linha de crédito. Além disso, existe o FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, que é uma empresa pública ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que fomenta o desenvolvimento tecnológico e a inovação das empresas, universidades, institutos de pesquisa, tanto públicos como privados. Então, o FINEP ele pode investir em uma iniciativa privada. Ela fornece financiamento reembolsáveis e financiamento não reembolsáveis, ou seja, fundo perdido que não precisam ser devolvidos depois. Este tipo de financiamento ele é bastante interessante para aquelas empresas que não possuem qualquer
condição de investir em si mesmo, mas que detém uma potencialidade de resultado bastante alta, né? Então é bom estar sempre ancorado, sempre ligado ali quais são as oportunidades que o FINEP está oferecendo para poder viabilizar ali um negócio, mesmo que não haja dinheiro disponível para a organização através de outras fontes. Existem outros órgãos de incentivo à pesquisa que são bastante reconhecidos já do país, mas que estão muito ligados à questão acadêmica, né? Como, por exemplo, o CNPq, a FAPESP, no Rio temos a FAPERJ e lá em Minas temos a FAPEMIG, né? Existem, dentro dessa temática de proximidade das organizações e obtenção de vantagens coletivas baseadas muitas vezes nas condições regionais. Quando falamos de condições regionais, estamos falando aí de mão de obra qualificada e preparada para o desenvolvimento de algum tipo de tecnologia que se procura explorar comercialmente. Além disso, condições físicas e tecnológicas daquele ambiente para que as pesquisas possam ser tocadas. Isso inclui equipamentos disponíveis, né, sempre considerando que quanto mais desenvolvidos esses equipamentos, quanto mais conectados com aquilo que há de melhor no estado da arte daquela tecnologia a ser prospectada, melhores são as chances de obter resultados que possam acabar se desdobrando em algum tipo de exploração comercial, tá? Além disso, é necessário uma infraestrutura para o estabelecimento dessas organizações que conta com apoio logístico, disponibilidade de recursos de rede e acesso rápido à internet. Quando falamos de empresas de base tecnológica, hoje a variável da internet é algo absolutamente indispensável, né? Não só nas empresas de base tecnológica, mas em todas as outras. Além da disponibilidade de recursos técnicos para lidar com as questões relacionadas a financiamento, questões administrativas e de ordem estratégica em geral nas organizações. Onde é que as organizações costumam obter isso? Costumam obter em ambientes que geram vantagens de forma coletiva, que são distribuídas na forma de minimizar os custos individuais, ou seja, é como se fosse um grande centro de serviços compartilhados para empresas de uma determinada base tecnológica, né, que são os polos tecnológicos. Quando se cria um ambiente de proximidade e recursos para esse tipo de empresas, né, empresas com alta quantidade de tecnologia agregada, promovendo uma cultura de inovação e empreendedorismo, ou seja, as pessoas vão falar de assuntos semelhantes, as pessoas estão morando próximas umas das outras, trabalhando próximas umas das outras, convivendo neste ambiente de proximidade, elas vão trocar mais ideias e essas trocas de ideia, ou seja, o fluxo da informação tende a gerar mais conhecimento, como estudamos ao longo de todo o nosso curso, né? O entusiasmo e um ciclo virtuoso surgem, ampliando a dinâmica que propicia a emergência de inovação, né? Um polo tecnológico bastante conhecido é o Vale do Silício californiano, né? Principalmente ali na área da Baía de São Francisco, onde tem várias cidades ali que desenvolveram um hall de empresas de base tecnológica, nos quais hoje podemos ver que estão instalados empresas como o Google, como a Apple e outras diversas empresas, principalmente na área de TI, né? Então, é necessário que se leve em consideração este tipo de argumento, né? Bem, temos então por inovação a necessidade que as empresas possuem de lançar novas formas de valor para os seus produtos, para que atinjam um padrão de competitividade no mercado compatível com aquele que o cliente desta organização objetiva, né? E com isso alavancando diferenciais em relação aos seus competidores. Para que a inovação ocorra, temos que entender todas essas dimensões que foram tratadas ao longo de todo o curso, né? E as informações aqui podem gerar um compêndio para facilitar a vida do empreendedor em empresas de base tecnológica ou não. Ficamos por aqui.
e até mais. Olá pessoal, vamos para a atividade de nossa 10ª aula, né? A atividade de hoje tem um apelo um pouco mais reflexivo, um apelo para levar a pensar acerca de diversos, de uma dinâmica bastante integrativa sobre diversos conceitos. Sou ou não, é a grande pergunta de hoje, sou ou não um profissional inovador? Ao longo deste curso, vimos diversos conceitos relacionados à inovação, relacionados ao comportamento do empreendedor. Conseguimos chegar a uma imagem de empreendedor que traz agregados aos produtos, agregados aos serviços, que fazem com que sua organização se destaque em relação às demais de um determinado mercado. É possível, a partir de então, fazer essa pergunta reflexiva. Será que eu inovo enquanto profissional? Bem, trouxemos aqui o livro do Tom Keeley e do Jonathan Littman, que vai tentar desdobrar as personas da inovação, ou seja, as diversas personalidades das pessoas, dos diversos líderes inovadores do mercado. Personas de inovação dizem respeito a papéis que são assumidos durante o seu processo em equipe, ou seja, como as pessoas assumem características durante essa liderança. A obra é baseada na experiência da empresa Ideal. Haveria 3 categorias em que se dividem as 10 personas. Que categorias são essas? Temos o antropólogo, o experimentador e o polinizador, que está dentro de um grande grupo, que é a categoria aprendizagem, que são pessoas que reconhecem a necessidade de atualização constante, ou seja, devem disseminar as informações e obter o conhecimento dentro da organização e utilizam-se desse conhecimento para o surgimento de novos focos, novas sementes de inovação dentro da organização. Além disso, temos aquelas outras pessoas que estão incluídas na categoria organização, que é o saltador de obstáculos, o colaborador e o diretor. Cada uma delas com características bastante específicas. Eu recomendo que vocês tenham contato com essa obra para investigar cada uma dessas pessoas, mas basicamente dentro dessa categoria, essas pessoas sabem que as ideias precisam ter apoio de gestão, né? Precisam ser geridas, as pessoas e todos os intentes relacionados a elas e os recursos conectados ao processo de inovação. Temos também as pessoas da categoria construção, que incluem o arquiteto de experiências, o construtor de cenários, o cuidador e o contador de histórias, que são pessoas que canalizam os recursos e o aprendizado das outras pessoas, ou seja, a partir de tudo aquilo que que trafega na organização em termos de conhecimento, uma vez que nós já sabemos exatamente como funciona a dinâmica de transformação do conhecimento dentro da organização, temos ali o processo CS bastante vívido na memória, né? Que é a transição de um tipo do conhecimento para outro, e que existem mecanismos dentro da organização para que ocorra todo esse tráfego de informação, se recombinando com outros conhecimentos e gerando a possibilidade de inovação. Essas pessoas trazem toda esta possibilidade para um desdobramento viável em termos de mercado, né? O importante, é algo que a gente precisa gravar sempre, é que as pessoas em si não devem ser enquadradas em um ou outro tipo. Por quê? Porque muitas vezes é necessário que haja uma sobreposição desses papéis. As pessoas podem assumir mais de um papel durante o projeto e também mudar esse papel ao longo de sua carreira, agregar outras habilidades ali à sua personalidade e conseguir lidar com situações diversas, tangenciando ali o comportamento de uma ou outra persona. Nem toda equipe vai ter ou vai precisar ter 10 pessoas diferentes, com 10 pessoas e comportamentos diferentes, e a gestão da inovação deve se centrar no ser humano, sempre focando aquilo que é a real partícula transformadora de qualquer organização, que é o indivíduo.
Ficamos por aqui e até mais!